Fala galera, vamos seguir mais um pouquinho na nossa aula aqui de revisão criminal ou criminal revision, ó, trabalhado no English, né? Vamos lá. Olha só, agora nós vamos ver, opa, bem louco, passei tudo, calma. Galera, agora a gente vai ler, nós vamos ver a legislação existente acerca da revisão criminal. Nós temos ali a partir do artigo 621 até o artigo 631, e a gente vai retomar os principais pontos da revisão criminal. Então, primeiro ali, ó. Primeiro ponto, a gente já viu, a revisão criminal ela não é um recurso, ela é uma ação autônoma de impugnação, importante a gente lembrar disso. Segundo ponto importante, ela não tem prazo, não há prazo para revisão criminal, ela pode ser ajuizada inclusive após a morte do sujeito condenado. Importante a gente mencionar também que pode ser ajuizada pelos sucessores do condenado, no caso do seu falecimento, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. É importante mencionar que os pressupostos da revisão criminal são a sentença condenatória, o acórdão condenatório, ou de absolvição imprópria, aquele que impõe medida de segurança, e o trânsito em julgado. Outro ponto que não está aí, mas que é importante lembrar também, é que o Ministério Público não tem legitimidade para ajuizar a revisão criminal, beleza? Feito isso, vamos dar uma olhada aqui no que a lei nos fala sobre a revisão criminal. Então aqui, ó, artigo 621. O artigo 621 define as hipóteses de cabimento da revisão criminal, que são aquelas que a gente já viu, tá? A revisão dos processos findos será admitida, primeira hipótese, quando a sentença condenatória for contrário ao texto expresso da lei penal, processual penal, Constituição Federal, ou a evidência dos autos, quando a condenação for frontalmente contrária à prova constante dos autos. Esse é o caso, por exemplo, aquele do médico que eu contei para vocês no bloco anterior. Segundo, quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. O cuidado que a gente tem que ter aqui é de fazer uma comprovação efetiva acerca da falsidade dos documentos. Não basta que a gente levante uma suspeita sobre a falsidade, a gente tem que, para ajuizar a revisão criminal, comprovar efetivamente que o documento, que a prova é falsa e que a sentença se baseou nessa prova para emitir o juízo condenatório. E a terceira hipótese, quando após a sentença se descobrirem novas provas de inocência ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena. Lembrando que essas novas provas não precisam ser produzidas posteriormente à condenação, elas podem ser existentes antes da condenação, desde que não tenham sido debatidas, examinadas, discutidas no decorrer do processo, beleza? Vamos adiante aqui, galera. Artigo 622, a revisão poderá ser requerida em qualquer tempo, antes da extinção da pena ou após, já sabemos, né? E o parágrafo único, não será admissível a reiteração do pedido, salvo se fundado em novas provas. Então essa é uma atenção que a gente tem que ter. Não é possível ficar ajuizando revisão atrás de revisão. Ah, eu quero a revisão porque a prova é contrária, a condenação é contrária à evidência dos autos. Foi julgada em procedência, ajuiza outra. Possivelmente, talvez buscando um novo relator. Possivelmente não vai dar certo, tá? Possivelmente vão dizer, vão negar, nem vão negar conhecimento, vão denegar de pronto a revisão criminal com base no 622 parágrafo único, que diz que não é possível a reiteração de pedidos, a não ser que existam novas provas. Artigo 623, a revisão poderá ser pedida pelo próprio réu ou por procurador legalmente habilitado, ou no caso de morte do réu, pelo CAD, cônjuge, ascendente, descendente ou irmão. Aqui está disposta a legitimidade para ajuizamento da revisão criminal, ressaltando que não estão presentes como legitimados, não está presente como legitimado o Ministério Público, né? O Ministério Público não está presente como passível de ser autor da revisão criminal. Adiante, galera. Ó, revisão criminal, artigo 624. As revisões criminais serão processadas e julgadas. Inciso 1º, pelo Supremo Tribunal Federal, quanto às condenações por ele proferidas. Inciso 2º, pelo Tribunal Federal de Recursos, Tribunal de Justiça ou de Alçada nos demais casos. Parágrafo 1º, o Supremo Tribunal Federal
e no Tribunal Federal de Recursos, o processo e julgamento obedecerão ao que for estabelecido no respectivo regimento interno. Parágrafo 2º. Nos tribunais de justiça ou de alçada, o julgamento será efetuado pelas câmaras ou turmas criminais reunidas em sessão conjunta, quando houver mais de uma, e no caso contrário, pelo tribunal pleno. E parágrafo 3º. Nos tribunais onde houver 4 ou mais câmaras ou turmas criminais, poderão ser constituídos 2 ou mais grupos de câmaras ou turmas para o julgamento de revisão, obedecido o que for estabelecido no respectivo regimento interno. Aqui está definida a competência para julgamento da revisão criminal. Em regra, a gente pode tentar lembrar que o próprio tribunal que proferiu a decisão é o tribunal que vai julgar a revisão criminal, tá? Então aqui um exemplo, ó. Competência para julgamento de revisão criminal do STF e do STJ, contra decisões por eles proferidas. E dos tribunais regionais federais e dos tribunais de justiça, revisão criminal de decisões por eles proferidas ou por juízes a eles vinculados. Então, por exemplo, se um juiz de direito da justiça estadual profere uma sentença condenatória e ninguém recorre, transitou em julgado aquela condenação sem que houvesse manifestação do tribunal, a competência para julgamento da revisão criminal vai ser do Tribunal de Justiça do respectivo estado. Se um juiz de direito aqui de Porto Alegre profere uma sentença condenatória, essa sentença transita em julgado, posteriormente se descobre uma prova nova, ou se quer alegar que a condenação é contrária à evidência dos autos, eu ajuizo uma revisão criminal para o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Se fosse um juiz federal, eu deveria ajuizar a revisão criminal para o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Beleza? Para competência, então, é isso. Lembramos lá. STF e STJ das decisões por eles proferidas e TRFs e TJs das decisões por ele proferidas e pelos juízes a eles vinculados. Vamos adiante. Artigo 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo, olha que interessante, ó, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo. Então, o relator deve ser um juiz que não se manifestou, não decidiu no processo que está sendo revisado, né? Em relação ao qual se pede a revisão. Parágrafo 1º. O requerimento será instruído com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e com as peças necessárias à comprovação dos fatos arguidos. Parágrafo 2º. O relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Então, isso é para o juiz entender o que aconteceu no processo originário, né? Ele pode pedir cópia, se a parte não juntar, ajuiza a revisão criminal e não junta a cópia do processo originário, o relator pode pedir. Você quer que se revise um processo, mas eu não tenho cópia aqui. Eu vou pedir, então, cópia do processo originário para verificar se tem ou não tem cabimento a sua alegação. Então, o relator poderá determinar que se apensem os autos originais, se daí não advier dificuldade à execução normal da sentença. Parágrafo 3º. Se o relator julgar insuficientemente instruído o pedido e inconveniente ao interesse da justiça que se apensem os autos originais, indeferi-lo-á in limine, dando recurso para as câmaras reunidas ou para o tribunal, conforme o caso. Parágrafo 4º. Interposto recurso por petição, independentemente de termo, o relator apresentará o processo em mesa para julgamento e o relatará sem tomar parte na discussão. Aqui temos algumas definições burocráticas, né? E o parágrafo 5º. Se o requerimento não for indeferido in limine, abre-se a vista dos autos ao procurador-geral, que dará parecer no processo de 10 dias. Em seguida, examinados os autos sucessivamente em igual prazo pelo relator e revisor, julgar-se-á o pedido na sessão em que o presidente designar. Sobre essa questão aqui, ó, de instrução, de apensamento dos autos originais, lembra daquele caso do médico que eu falei para vocês, que o cara foi condenado lá em 1940? O juiz requisitou os autos originais, o desembargador, lá de 1940. Foi uma dificuldade encontrar, foi uma dificuldade montar o processo. Não havia arquivo sobre isso e a parte que ajuizou a revisão somente tinha algumas peças, não tinha tudo. Então foi uma dificuldade de se conseguir reconstituir aquele procedimento, a sentença, o acórdão, as provas. Foi bem interessante naquele caso. Vamos adiante. 626. Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo.
Ou ele pode, dependendo da circunstância, né, pode absolver, pode desclassificar, pode aumentar a pena ou pode ainda reconhecer uma nulidade. São essas possibilidades de extensão permitidas, né, de serem concedidas à decisão. O que não pode é agravar a pena imposta pela decisão revista. Então, não pode piorar a situação do réu. Mesmo que tenha ocorrido um erro no apenamento, digamos assim, que a pena tenha ficado aquém, abaixo do devido, não é possível que seja aumentada a pena em sede de revisão criminal. Artigo 627. A absolvição implicará o restabelecimento de todos os direitos perdidos em virtude da condenação, devendo o tribunal, se for o caso, impor a medida de segurança cabível. Artigo 628. Os regimentos internos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento das revisões criminais. E o artigo 629, à vista da certidão do acórdão que cassar a sentença condenatória, o juiz mandará juntá-la imediatamente aos autos para inteiro cumprimento da decisão. Encerrando aqui os nossos artigos da revisão criminal, temos o 630 e o 631. 630. O tribunal, se o interessado requerer, poderá... Fala, galera, deu problema aqui na minha connection. Caiu down minha connection. Mas vamos lá. Nossos últimos dois artigos aqui, ó, galera. O tribunal, se interessado ou requerer, poderá reconhecer o direito a uma justa indenização pelos prejuízos sofridos. Vejam que forte. O próprio artigo 630 reconhece a possibilidade, autoriza a reparação de danos, a concessão de indenização pelos prejuízos sofridos, na medida em que a procedência da revisão criminal, ela normalmente está relacionada, né, a um erro judiciário, está relacionada a um equívoco do Poder Judiciário, e o reconhecimento com a procedência da revisão criminal autorizaria, portanto, a concessão de uma indenização. Parágrafo 1º. Por essa indenização que será liquidada no juízo cível, responderá a União, se a condenação tiver sido proferida pela Justiça do Distrito Federal ou de território, ou o Estado, se o tiver sido pela respectiva Justiça. Então, é a Justiça Federal ou Distrito Federal, condenação da União ao pagamento. Se for estadual, Justiça Estadual do Rio Grande do Sul, por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul será condenado à indenização. Parágrafo 2º. A indenização não será devida se o erro ou a injustiça da condenação proceder de ato ou falta imputável ao próprio impetrante, como a confissão ou a ocultação de prova em seu poder, ou a linha B, se a acusação houver sido meramente privada. Então aqui, se o sujeito confessa ou esconde uma prova, há uma exceção à concessão da indenização, porque diz que não será devida porque a condenação ocorreu por conta de fato a ele imputável. E também a acusação privada, no caso de uma queixa-crime, não seria razoável na visão da legislação, né? Na visão da legislação, em alguma medida faz sentido, em outra medida não, mas em alguma medida faz sentido, de se condenar o Estado por conta de uma acusação privada. Claro que a gente pode cogitar que de fato o erro pode ter sido do Estado, porque a condenação veio do juiz, mas a acusação ela foi privada e o legislador acabou acatando esse posicionamento na linha B do parágrafo 2º do artigo 630, vedando então a indenização nesse caso. Artigo 631. Quando no curso da revisão falecer a pessoa cuja condenação tiver de ser revista, o presidente do tribunal nomeará curador para a defesa. Vai indicar alguém para prosseguir nos interesses daquela revisão que já foi ajuizada. Beleza, galera? Acho que é isso. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que é isso aí. Vamos seguir para o próximo bloco. Beijo no coração de vocês.